alunos da Unespar, do curso de Ciências Contábeis, segundo ano da nossa disciplina METEP, segundo ano A. Na aula de hoje, que ela corresponde aí à aula do dia 26 de junho de 2026, então estamos encerrando o segundo bimestre do ano. Na semana que vem, dia 3 de julho, é a nossa prova do segundo bimestre, prova presencial. E até esse dia também vocês devem entregar o trabalho avançando o máximo possível naquele template do TCC. Obviamente ainda não é o projeto do TCC de vocês, é um ensaio para isso. Vocês vão fazer isso no quarto ano, mas compõe parte da avaliação do segundo bimestre. Mas na aula de hoje, eu quero apresentar para vocês um material que eu já disponibilizei para vocês, que não é muito extenso, e eu pedi para vocês fazerem a leitura, e eu vou cobrar parte da nossa prova do dia 3 de julho em cima deste material. Então, estou dando aqui uma dica para vocês estudarem, não só assistirem essa videoaula, mas lerem com atenção, anotarem as dúvidas, eventualmente me mandarem as dúvidas pelo e-mail institucional, que eu combinei isso com vocês. Em relação também ao projeto de TCC com base no template, eu recebi até agora somente metade dos alunos enviaram, então está faltando a outra metade. Esses que enviaram, eu dei um feedback em relação ao que pode ser melhorado, o que tem que ser considerado. Obviamente, eu não estou cobrando aqui que vocês façam um referencial teórico, isso vocês vão fazer lá na frente quando vocês fizerem o trabalho definitivo. Mas vocês poderiam, nessa parte do referencial teórico, abrir alguns tópicos que deveriam ser contemplados com base no tema de pesquisa de vocês, que vocês estão propondo, e fazer ali umas duas citações, três citações em cada um desses tópicos para vocês pegarem o jeito. E nós cobramos aqui no curso de Ciências de Mourão, são americanas, associadas, os cursos de pós-graduação, stricto sensu, da área 7, aí, que é a área que engloba o curso de Ciências Contábeis, as normas da APA como padrão, as revistas da área como padrão de citações. Então, o curso aqui também adotou isso, e eu vou passar para vocês nessa breve apresentação, e estou dizendo que eu vou cobrar isso na avaliação, então eu peço que vocês, de fato, se preocupem com isso, estudem isso, mandem as dúvidas em relação a isso. Bom, antes disso, antes de compartilhar, está aqui então a nossa prova presencial do segundo bimestre, dia 3 de julho, na sala D16. E cheguem no horário, 19h30. Eu normalmente chego um pouco antes, 19 horas. Quem terminar a prova está liberado. Então, mais 19h30, oficialmente começa o horário da prova. Quem chegar um pouco antes já pode resolver, só não pode sair antes das 19h30, que é o horário que os demais vão chegar. Muito bem, então, estabelecida a questão da prova, vamos compartilhar com vocês aqui hum, o, o nosso material
também está disponível no Moodle. Então, daqui a pouco eu mostro no Moodle, mas vocês já receberam isso. E então, aqui estão essas normas. Então, normas da Associação Americana de Psicologia para serem utilizadas no plano de estágio supervisionado e eh, no relatório do estágio supervisionado. E também valem aqui para as publicações do TCC. Vocês devem seguir essas normas. Então, passando aqui por elas, eh, vamos ver o compartilhamento. Acho que não está visível o compartilhamento. Parar e vamos compartilhar novamente. Agora sim. Agora sim, então vocês estão vendo aqui. E são regras gerais para a formatação. Então, o que normalmente preocupa os alunos e que deve ser objeto de consideração é a questão das citações. É comum nos cursos de metodologia cobrar a questão das normas ABNT. Então, primeira coisa, vocês vão mandar um artigo para alguma revista, ou vão escrever um artigo que vocês vão enviar para uma determinada revista, entrem no site da revista e verifiquem quais são as regras para autores e verifiquem os dados relacionados à publicação, tamanho da letra, espaçamento, limites de páginas, limite de palavras e as normas para as citações. Então, tem revista que cobra ABNT, tem revista que cobra Vancouver, tem revistas que cobram APA. Mas, como eu disse, a maioria das revistas da nossa área cobram normas APA e das outras áreas aqui no Brasil, a maioria cobra normas ABNT. Mas daqui a pouco eu vou mostrar aqui numa revista todas as normas que existem. Normalmente a gente acaba estudando aquelas que a gente mais utiliza e as outras só quando for necessário, quando uma determinada revista cobra, cobra essa norma nas suas publicações. Então, pela ABNT, citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Não é feio citar, é obrigação citar. Às vezes, quando o aluno não tem o hábito de escrever e vai escrever lá uma introdução a um determinado tema, ou vai escrever lá 2 ou 3 páginas em relação ao problema de pesquisa, ele acha que ele precisa escrever com as suas próprias palavras. Na verdade, você tem que fazer citações de outros autores e você tem que fazer uma ligação entre o que esses autores estão apresentando. Vocês precisam conversar com os autores, apresentar uma ideia central e reforçar que essa ideia não é só sua ou não é nem sua, né? Essa ideia é uma ideia que paira no ar aqui, que foi identificada como uma lacuna de pesquisa a ser pesquisada, mas que de alguma forma ela é pesquisada, talvez não com o nível de profundidade ou abordagem que vocês estão propondo num projeto de pesquisa.
Mas outros autores falaram sobre o assunto. O que falaram? Então você vem lá, vai lá, verifica esses artigos, leia o resumo desses artigos, veja lá quais eram os objetivos, quais foram as conclusões que esses autores chegaram e você extrai dali alguma citação que pode ser uma citação curta, pode ser uma citação longa, pode ser um parafraseamento, pode ser somente a defesa de uma determinada ideia que um conjunto de autores propõe. Então, normalmente, nessa fase de introdução, você não faz citações longas, você faz ou citações curtas, ou faz essa apresentação das principais ideias e cita todos os autores que você se baseou para apresentar essas ideias. Então, citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Uma citação, em geral, é usada para esclarecer, ilustrar ou fundamentar um determinado assunto. Ela deve garantir respeito à ideia do autor que você está citando. Então, a utilização de trechos de trabalhos de outros autores, mesmo que parafraseados, quando você pega só a ideia que ele passou, sem a referência, é considerado plágio. Então, não se preocupem com essa questão de plágio, é só não fazê-lo, é dar os méritos aos autores que passaram determinada ideia. Então, pode ser usadas citações diretas ou indiretas no corpo do texto. Essas citações, aí segundo Tirling, 2016, feitas ao longo do texto, devem ser apresentadas em letras minúsculas, seguidas do ano entre parênteses, quando citação indireta, ou do ano e número de página consultada, quando for uma citação direta. Citação direta é aquela que você coloca entre aspas, você passa a retratar ali fielmente o que o outro autor disse. E citação indireta é quando você pega a ideia e apresenta essa ideia de uma forma resumida, de uma forma sintética, com as suas palavras, mas você dá o mérito a todos os autores que você leu e que defenderam essa ideia. Você apresenta isso como um suporte. No caso de autores cujos nomes são órgãos ou instituições, a sigla deve ser citada com letra maiúscula. Por exemplo, você pega dados lá do IBGE, então a sigla é IBGE. O nome completo do IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, você vai citar, é uma instituição, então, claro que tem os funcionários lá que elaboram os materiais, mas os materiais são elaborados em nome da instituição. Então, a instituição é que deve ser citadas. Nas citações indiretas, cujos autores serão identificados entre parênteses ao final do parágrafo, deve-se utilizar letra maiúscula. Então, aquilo que estava falando aqui. É um conjunto de autores, ou um autor, um conjunto de autores que defendem uma determinada ideia e que você está usando essa ideia no seu trabalho. Então, você apresenta a ideia e no final dessa tua apresentação, você é, coloca entre parênteses, no final do parágrafo, letra minúscula, separados pelo i comercial, no caso de dois ou mais autores, ou então a abreviação et al, com um ponto no final ali, quando mais autores seguidos do ano da obra consultada, conforme demonstrado. Tirling et al, ponto, vírgula, 2016. Então, entre parênteses, toda a citação. E aí, essa citação apresentada aqui, essa referência vai estar lá nas referências bibliográficas de forma completa
conforme as normas da APA. Então, aqui na sequência do material, são apresentados exemplos de citações conforme a norma 7 da sétima edição da APA, mostrando como é que devem ser referenciados. Então, aqui então a figura 1 apresenta isso, né? Quando é um autor, quando são dois autores, quando são três ou mais autores, quando é uma entidade como autor, com abreviatura. Então, existem algumas regras. Na primeira vez, por exemplo, aqui, quando é uma entidade, a primeira vez que você vai citar, você cita ela de forma completa. Nas outras vezes, às vezes, vamos supor que você esteja usando os dados do IBGE. Você vai colocar a primeira vez lá, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e dali em diante, no restante de todo do texto, não fica alternando, não. Usa só a sigla, IBGE. Às vezes você está escrevendo e você acaba fazendo diferentes formas de citação. Então tem uma regra. A regra é isso. Na primeira vez que você cita, cita completo e dali em diante você vai usar somente a, a abreviação aí, né, em vez de Universidade Estadual do Paraná, vocês vão colocar a primeira vez Universidade Estadual do Paraná, Unespar, e depois, dali em diante, vocês vão sempre usar Unespar. Então, quem já leu o teu trabalho desde o início, ele já sabe o que é Unespar, porque lá no início você fez essas citações. Então, são as chamadas citações subsequentes, você usa somente a abreviação e o ano. Então, tem os dois tipos, né, de citação aqui, a parentética e a citação narrativa, e as formas que você utiliza aqui para citar quando é um autor, quando são dois autores, ou quando são três ou mais autores. Para a citação não ficar muito extensa, utiliza-se essa abreviação editorial aqui. E lá no final, então, lá vão estar os autores citados de forma completa. O que é, então, uma citação parentética? Uma citação parentética se refere àquela feita entre parênteses, comumente utilizada em citações indiretas. E a citação narrativa se trata de citações feitas no decorrer do texto. Na citação narrativa, você vai citar os autores antes de você apresentar a citação. Citação curta ali, até 3 linhas, entre aspas, e tem uma forma de citação, né? E a do final, aquela entre parênteses, que está lá no final do parágrafo, quando você apresenta primeiro a ideia, não ipsis literis, né? O texto, mas sim você apresenta ela num contexto. E aí, ao final, você dá os méritos para o autor que apresentou a ideia, para o autor ou os autores dos quais você extraiu a ideia. E é bem comum, é até recomendável que nessa parte da introdução, da apresentação, da discussão do problema de pesquisa, você se baseie em vários autores para apresentar uma determinada ideia, né? Não é ideia só de um autor, às vezes tem vários autores que trabalham aquela ideia sobre diferentes abordagens. Cite todos os que você consultou. Então, aqui nós temos a figura 2, citação de artigos de periódico. Então, você vai. É comum, é normal que em trabalhos que sejam tipo TCC, que são desenvolvidos e encaminhados depois como um artigo por uma revista, você se baseia em citações de revistas científicas avaliadas por pares, né, chamada avaliações às cegas, e não que seja proibido utilizar livros, vocês podem utilizar livros,
mas a maior quantidade das citações devem ser oriundas de revistas. Então você vai citar lá, vai ter lá 60 citações, uma meia dúzia pode ser de livros, mas a grande maioria devem ser de revistas, de periódicos, preferencialmente os mais recentes, os de revistas mais reconhecidas no meio científico. E por que as mais recentes? Porque uma das ideias que se espera de um artigo novo é que ele apresente, logo no início da discussão, o estado da arte. E o que que é o estado da arte? O estado da arte é o que está sendo, de fato, estudado, pesquisado, publicado num período curto de tempo. Quanto tempo? Tem para dissertações, para teses de mestrado, doutorado, normalmente se trabalha 10 anos, um período razoável aí dos últimos 10 anos, né? Para artigos voltados para uma pesquisa mais simples, uma publicação mais rápida, esse estado da arte é um período até mais curto, né? Coisa dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, no máximo, né? E, e tem, mas existem artigos suficientes no período curto de tempo? Existem. Numa próxima, numa próxima aula aqui, eu vou mostrar para vocês que nós temos acesso ao ambiente de periódicos da CAPES, como a Unespar tem cursos de mestrado e doutorado, a Unespar tem acesso a esses periódicos da CAPES, o acesso CAFE, e vocês entram com o e-mail institucional de vocês, aquele nome, ponto, sobrenome, sem o arroba unispar.edu.br e a senha que vocês usam para esse e-mail. Aí vocês têm acesso a todo o banco de dados desses periódicos da CAPES, que, que ela tem esse banco de dados de artigos científicos, além de que também a grande maioria dos periódicos da nossa área são de acesso virtual e livre. Mas quando vai para o internacional, muitos artigos têm que ser comprados. Então, dentro da plataforma periódicos da CAPES, vocês conseguem este acesso. Então, você tem acesso a, a milhares, milhões, muitas vezes, de artigos. O que você precisa é ali, na hora da pesquisa, estabelecer de que ano você quer esses artigos. Então, 2023 a 2026, 2024 a 2026, você vai ficar é, focado aí nos mais recentes. Lembrando, isso não quer dizer que você não possa fazer uma citação lá das origens. Alguém lá em 1968 propôs um modelo de previsão de falência de empresa, um tal de Altman, não sei o quê. Lá em 1980, um tal de Canitz, no Brasil também propôs algo para trabalhar com os balanços, para prever falência, o modelo Canitz de previsão de falência. Tal. Então, um autor é de 68, outro autor é dos anos 80, que trabalham com a mesma metodologia, né, de trabalhar com dados estatísticos, né, trabalhar em cima dos indicadores dos balanços, e eles usam lá uma metodologia que vocês devem ter ouvido falar aí, talvez em métodos quantitativos, chamado análise discriminante, que é um tipo de estatística um pouco mais avançada do que vocês veem aí no início do curso, e que isso pode ser aplicado foi aplicado por eles em cima de balanços, e criaram a metodologia, criaram uma fórmula, um modelo, que vocês vão ver aí no decorrer do curso, e que isso é utilizado. Então, eles são autores
original. Então, você não é que quando você vai trabalhar com estado da arte, você abre mão de citar autores dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70 e do. É, o que importa normalmente para as revistas aqui é como é que está essa questão atual em relação, como é que estão as discussões atuais em relação ao determinado assunto. Então, na figura 2, são demonstradas algumas possibilidades de como citar artigos científicos quando diferentes informações estão disponíveis. Então, na sequência, um exemplo de como referenciar um artigo pelo padrão APA. Então, aqui nós temos dois autores, então, três autores, né? VM Silva é primeiro autor, ou primeira autora, Lucena são dois autores. Então, VM Silva e o comercial aí, Lucena, WGL, que são os primeiros, segundo, terceiro nome aqui, e o sobrenome Lucena. Em que ano foi feita a publicação? 2019. Aí eu quero saber, não, isso aqui já é a citação lá das referências, né? Ok, então, qual é o título da publicação deles? Contabilidade ambiental, dois pontos, análise da participação no Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE. O ISE, aqui o ISE, ele é um indicador da P3, que é a Brasil Bolsa Balcão, antiga Bovespa, né? E antiga BMF. Hoje chama-se B3, Brasil Bolsa Balcão, é a única bolsa brasileira. Ela englobou aqui todas as outras ao longo do tempo e é uma bolsa, um padrão internacional. Bom, enfim. Então, esse é um índice de sustentabilidade em que empresas que cumprem determinadas regras solicitam e pertencem a esse índice lá na bolsa. Então, eles escreveram um artigo chamado Contabilidade Ambiental, Análise da Participação no Índice de Sustentabilidade Empresarial easy e a rentabilidade das empresas listadas na B3. Então, isso foi publicado na revista Gestão e Tecnologia, e então essas revistas têm um número, que normalmente representa o ano, e daí tem as publicações que ocorrem durante o ano. Se ela é trimestral, tem um, dois, três e quatro. Se ela é bimestral, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Se ela é semestral, um e dois. E as páginas de início e término, onde esse artigo está publicado. E em sequência, o link. Existe um sistema padronizado de padronização de artigos chamado DOI. Então, quando eu tenho o DOI, basta você clicar em cima ele vai direto para o seu artigo. Como existe muita questão aí na internet de você ter links que remetem a outras páginas, que não as páginas onde foi feita a publicação original mesmo, com o link do, do DOI do artigo, né? É como se fosse uma carteira de identidade desse artigo. Ao clicar em cima dele, você vai direto para o artigo. Então, a citação parentética, que está entre parênteses no final do, do artigo, aqui do artigo das Silva e Lucena, você vai citar dessa forma aqui. E quando é durante o texto, antes de apresentar as ideias, você diz lá, conforme Silva e Lucena, 2019, entre parênteses 2019, né? Aí, se for uma citação direta, abre aspas, se for uma citação indireta, você apresenta aí o que os autores falaram.
Então, o DOI de artigos de periódicos ou de livros pode constar nas referências quando houver essa informação. Isso é uma questão recente, né? Nem todas as revistas estão associadas a isso, mas é uma tendência. A maioria hoje das revistas da nossa área tem essa questão da identificação dos artigos. Muito bem. Aí tem citação de livros. Citação de livros é feito de forma um pouco diferente. Então, aqui estão as regras aqui de autor ou do editor, aqui quando tem vários autores, cada um com um capítulo da obra e alguém edita isso, alguém coordena a edição, então tem formas diferentes de você citar quando é autor, quando é uma entidade, quando é alguém que fez a edição. Então estão aqui as regras em relação a onde você for buscar o artigo. Então eu falei do DOI, mas também quando às vezes não tem o DOI, tem a URL, que é o endereço eletrônico lá, do site da revista lá, onde você buscou, o do site lá do governo, onde você buscou esta informação. Então, livros têm essas formas aqui de citação. Na figura 4 tem a citação de capítulos de livros. Então, você vai ter uma forma específica aqui para citar o capítulo de livro. Então, você vai citar o capítulo, o título do capítulo também, você vai direto à questão do capítulo. Também, ou então o DOI, ou então o endereço de internet da revista, a URL. Normalmente não se apresenta os dois, normalmente é um ou outro. Na figura, então, na figura 4 aqui tem os exemplos de como é que você deve fazer esse processo. Está aqui, vejam, aqui o DOI sempre é a última informação que vai dentro da citação, os autores. No início, a data, o título da publicação, a publicação em si, as páginas onde está publicado e, por fim, o DOI. As duas formas de citação, a parentética e a narrativa, como é que devem ser feitas. Ah, mas não muda nada. Muda sim. Ó, veja aqui, ó. Aqui é no final do parágrafo. Toda citação está entre parênteses. E na narrativa, durante a apresentação, só a data, só o ano, né, está entre parênteses. Também eu falei antes do estado da arte. O melhor estado da arte que existe são as publicações de teses de doutorado e dissertações de mestrado. Então, elas também têm a figura 5 aqui mostra como é que deve ser feita essas citações, essa informação é, que é uma tese, doutorado e tal, e da instituição e tal, tem umas regrinhas aqui como que vocês devem seguir quando for fazer uma citação, o autor, a data, como é que é o título que você deve colocar e e a fonte também. Normalmente essas teses de dissertações estão em banco de dados das universidades que fornecem esses cursos, né, de mestrado e doutorado. São cursos no Brasil que têm que ser aprovados pela CAPES, que é a Coordenadoria de Pós-Graduação, lá do Ministério, né? É, é, então, não se monta um curso de mestrado, doutorado no Brasil sem a aprovação da CAPES. Então, essas publicações de tese e dissertações, elas são uma obrigação dessas instituições fazer essa publicação em PDF e isso dá acesso a vocês de forma gratuita. Não é cobrado, não pode ser cobrado por essas
publicações. Então, leiam esse material todo, eu vou cobrar isso aqui na prova, e essa é a regra de citação aqui, cobrada aqui no curso, nas nossas publicações. São as normas da APA. Só para finalizar, eu quero mostrar aqui uma revista, compartilhar aqui com vocês, uma revista que trabalha com essas normas. Então, é, cadê aqui? A, a revista é, ComSUS, é a revista Competitividade e Sustentabilidade, e ela trabalha com essa questão das normas da APA. E aí uma coisa interessante para vocês que estão iniciando aí nesse processo de pesquisa é a maioria das revistas científicas, elas têm lá como citar. Você vê lá como citar e ao clicar em como citar, você pode escolher aí os vários tipos de citação disponíveis. As normas da APA, as normas da ABNT, as normas do sistema Vancouver, tem aí uns 10 tipos de, de citações possíveis e, como eu disse, então antes de escrever para uma determinada revista, entrem nas normas para autores e verifiquem quais são as normas cobradas pelos, pela revista para as publicações. Ok? Então entrem aqui na revista ComSUS, Competitividade e Sustentabilidade, verifiquem essas, essas formas de citação. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Revista Competitividade e Sustentabilidade. Voltando aqui para o compartilhamento, vou compartilhar a tela. Isso, aqui está a revista, Revista Competitividade e Sustentabilidade, ComSUS, do Programa de Pós-Graduação em Administração e Contabilidade da, da UniOeste, campus de Cascavel. Tem o ISSN da obra e tal, então aqui alguns aspectos sobre a revista, mas o importante é o seguinte, você tem aqui os idiomas em que os artigos da revista são publicados, ou as informações para os autores e leitores estão publicadas, então você escolhe o idioma, tem as informações para leitores, autores e para bibliotecários, e os artigos mais lidos, e normalmente a edição atual é apresentada, mas aí uma coisa interessante, você pode pesquisar por autores, você pode fazer um mecanismo de busca, então você clica aqui e você escolhe ou um tema, um título, ou um período, ou um autor. Eu vou pôr aqui o meu nome. Eu publiquei alguns artigos aqui nessa revista. Então aqui vai aparecer todos os artigos que têm publicações aqui com o meu nome, né, nessa revista. Então tem artigos em português, tem artigos em inglês. É, esse aqui que eu cliquei aqui é um artigo em português que eu publiquei aqui, dívida pública bruta e líquida, repasses da União
ao BNDES. Então tem aqui a publicação em PDF. Você clicando aqui, abre direto o artigo. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, é, aqui embaixo, no final, às vezes está meio escondido. Isso daqui, ó, tá lá no final, né? Como citar? Isso aqui que é a grande sacada, tá? Para vocês não errarem na forma de citação, está escrito aqui como citar. E aqui tem embaixo, ó, formatos de citação. Então, se eu venho aqui, olha aqui quantos formatos de citação tem. ACM, ACS, que eu nem conheço, as normas da APA, que eu conheço, a BNT. Aí existem outras que eu vi superficialmente, Chicago, Harvard. Então vejam, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. O Vancouver é a última aqui. Ah, professor, eu tenho que conhecer todas? Não. Nesse momento, eu queria que vocês focassem no conhecimento das normas da APA, que é o que nós cobramos aqui no curso de Ciências Contábeis. Ah, mas muitas revistas cobram a BNT. Tudo bem. Então, quando você for fazer alguma citação, se a revista está cobrando a BNT, você coloca a BNT aqui. Então, você coloca, veja que aqui tem a forma de citação desse artigo que eu escrevi, juntamente com a professora Tatiana Antonovics. Então, se você clicar aqui em APA, ele já muda aqui o formato de como citar, e aí copia, Ctrl C, famoso Ctrl C, Ctrl V, vai lá no final nas tuas referências e lá nas referências em ordem alfabética, por esse primeiro nome, que no caso vai estar na letra L, de A a Z, você cita esses teus artigos em ordem alfabética. Ah, entrou um autor novo, vai lá, dá um enter no meio lá e localiza. No final, quando você estiver terminando o teu artigo, faça mais uma checagem para ver se de fato está em ordem alfabética. Então é muito rápido, é muito fácil. Antigamente não existia isso. Você tinha que pegar o artigo, ver as normas, perdia lá uns 20 minutos para fazer a devida citação. Hoje é copiar e colar, mas aí você tem que vir aqui e escolher o formato de citação correto. Então é isso, bons estudos. Eu vou cobrar algumas coisas de forma tranquila aqui, né? Mas eu vou cobrar isso nessa nossa avaliação do dia 3, pelo menos umas duas ou três questões ligadas a essas normas. Leiam elas na íntegra, ok? É, quando, então, aqui são dois autores, né? Tem a forma de citação para dois autores. Acho que tá bom por hoje, tá ficando bastante longo. Então, bons estudos.